Olá a todos! Nessa aula vamos falar sobre a história da saboaria. Você já deve imaginar que os nossos métodos de limpeza eram muito diferentes antigamente. Então vou falar um pouco sobre esses métodos até o ponto em que surgiu essa prática aí mais efetiva da utilização do sabonete em barra até os dias de hoje. Então, o sabão é algo indispensável na nossa rotina atualmente, né? Todo mundo utiliza o sabonete, mas nem sempre foi assim. E eu vou contar para vocês um pouco como que era tudo isso. Mais adiante, nos próximos slides, tá? Segundo uma antiga lenda romana, a palavra sabão deriva da semelhança com o Monte Sapo, nos arredores de Roma, na Itália. Mas também há registros da origem das palavras na cidade de Marselha, na França, ou Savona, na Itália. Então aí, dessa cidade Savona, surgiu o nome Savon, do diminutivo savonete, e para o português foi traduzido como sabonete, que é como nós chamamos hoje. Eu vou dividir a história para vocês entre a antiguidade, na era romana, até a modernidade, sobre a utilização do sabonete natural. Então, segundo a maioria dos estudiosos, a primeira evidência de uma substância semelhante ao sabão remonta a 2.800 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, né? Mas historicamente, a Mesopotâmia era uma entidade política que surgiu vários séculos após a data de 2.800 anos antes de Cristo. Então, eles foram perceber, né? Naquela região específica tinham escritos, né, documentado de alguma forma, evidências do surgimento do sabonete, mas aí foram perceber que naquele ano, 2.800 anos antes de Cristo, quem vivia lá eram os povos sumérios. Então, nessa briguinha aí, quem realmente que começou com o sabonete, qual foi o sabonete mais antigo, rudimentar, foram os sumérios, segundo os historiadores, que denominaram Mesopotâmia depois, foi chamado esse local de Mesopotâmia, que é uma das cidades mais antigas, né, do mundo, durante a maior parte do terceiro milênio antes de Cristo. Como que eram os métodos de limpeza pelos egípcios, que também é uma dos povos mais antigos da humanidade, mais antigos do mundo? Primeiramente, eles misturavam óleos, sais alcalinos para uma substância de limpeza, né? Temos documentos que a Cleópatra utilizava nos banhos dela os óleos essenciais, leite de água, areia fina, como agente abrasivo, e óleos vegetais também, tá? O sabão, ele já era conhecido no Egito, mas ele era utilizado para tratamento de feridas e doenças de pele. Então, para fins medicinais, o sabão era utilizado no Egito. Olha que interessante. Sendo descrito como uma combinação de óleos animais e vegetais com sais alcalinos. Provavelmente cinzas, tá? Os métodos aí em que acontece uma reação química, né, de surgimento da soda cáustica. Provavelmente os primeiros processos aí documentados era através de uma reação com a cinza, tá? Da queima de madeiras. Na Grécia, que também é uma civilização antiga, o sabão se encontrava fora dos hábitos de higiene. Para tomar banho, eles utilizavam blocos de barro, areia, pedra pomes e cinza, sendo em seguida untados com óleo, e depois eles utilizavam um instrumento de metal específico que era chamado estrigil para raspar esse excesso de impureza e limpar a pele. A prova definitiva e tangível da produção de sabão foi encontrada nos meandros da história de Roma. De acordo com uma antiga lenda romana, o sabão tem a sua origem no Monte Sapo, onde eram realizados sacrifícios de animais em pilhas crematórias. Então, nessas lendas romanas, conta-se que os animais eram sacrificados no fogo como oferenda aos deuses, e a gordura que escorria na madeira do altar chegava
próximo dos rios onde as mulheres lavavam roupas. Então, essa gordura se misturava com as cinzas do resto que sobrou da queima, né, da cremação desses animais mortos. E esse produto resultante das cinzas misturadas com a gordura animal escorria até o lago e as mulheres foram lá lavar as roupas e perceberam uma facilidade para lavar essas roupas, né? Começou a criar uma espuma, conseguiram perceber que ficava muito mais fácil limpar esses materiais. O primeiro uso documentado do sabão nem mesmo foi para higiene pessoal, e sim para a limpeza da lã de ovelha e de couro dos outros animais. Tanto que o sabão era produzido a partir da mistura de gordura de carneiro e das substâncias contidas nas cinzas de pequenos arbustos. Então, as primeiras evidências de produção de sabão, como eu falei, era através das cinzas com gorduras de animais, principalmente no Egito, gorduras vegetais também. No Império Romano, já nos últimos séculos de dominância, para além de continuar a ser utilizado para fins medicinais, o sabão era recomendado pelos médicos como benéfico para a pele. Dessa forma, o uso do sabão nos banhos, antes que é feito por aquele método rudimentar de raspagem, começou a se expandir, né? Esse método aí de utilizar o sabão, muito incentivado pelos médicos, começou a se expandir aí no Império Romano. Por outro lado, foi graças ao florescimento cultural dos reinos islâmicos medievais que as práticas baseadas na higiene, incluindo o uso de sabonetes, vieram à tona no sentido que conhecemos hoje. Então, essa prática de utilizar o sabonete em todos os banhos, um sabonete como nós conhecemos, mais próximo do que nós conhecemos hoje, mais próximos do que a gente vai aprender nesse curso, quem criou esse tipo de sabonete foram os sírios, tá? Foram na época dos reinos islâmicos medievais. A cidade síria de Alepo, o sabonete mais antigo do mundo, tá? Tinha uma tradição de fabricar sabonetes de alta qualidade desde os tempos antigos, como um legado da cultura mesopotâmica. E com o passar do tempo, o hábito se traduziu em uma indústria medieval com famílias mercantis operando por gerações que exigiam a produção e distribuição de sabonetes, em parte alimentados pela Rota da Seda. Hoje, essa região é muito marcada pelas guerras. Boa parte desses locais foram destruídos, né? E muitos moradores aí que produziam esse sabão, desde antigamente famílias, né, que receberam esse conhecimento de geração em geração, muitos se mudaram para a França atualmente e continuam produzindo esse sabão na França, tá? Por volta do século XI depois de Cristo, muitos cruzados usavam enamorados dos produtos de higiene exóticos. Então eles amavam utilizar esse produto, né? Ele era caríssimo, raríssimo, era um produto muito chique e como tal trouxeram algumas receitas de sabão de Alepo para os reinos europeus. Então daquele tipo de sabão que é o mais conhecido, mais parecido com o que a gente conhece hoje, foi aí, na época das cruzadas, que eles trouxeram para a Europa, lá do Oriente Médio, as receitas, né? E aí, na Espanha, durante a época contemporânea, na Espanha, que também estava sob o domínio dos mouros muçulmanos, e a Associação Cultural Exultante fez da península uma das principais fabricantes dos famosos sabonetes à base de azeite de castela, então, azeite de oliva, tá? As técnicas de fabricação de sabão gradualmente também se espalharam para a Inglaterra no século XIII, onde era feito de cinzas de madeira, e para a França no século XIV, onde os famosos sabão de Marselha, feito pela combinação de água do mar, cinza e azeite de oliva, atendeu à nobreza, tá? Então, inicialmente o sabão de Marselha, ele... Como eu expliquei para vocês, quando a gente utiliza um óleo vegetal que ele é insaturado, que é um óleo mole para fazer, só um óleo mole para fazer um sabonete, você vai deixar um sabonete mais mole,
Então, nessa época até, os reis, né, o rei daquela época aí, a nobreza da época, exigiu que fosse misturado óleo de coco ou um outro óleo que fosse mais duro, para ter um sabonete um pouco mais duro para utilização. Ele fez um decreto para melhorar essa fabricação, melhorar essa produção do sabonete. Então, por isso que hoje, né, depois de muito aprendizado, de séculos aí de aprendizado, a gente sabe que é necessário utilizar óleos vegetais mais duros com mais moles para manter uma qualidade do sabão. Na época de Napoleão, na Europa, o banho ainda não era costume recorrente. Não tinham o costume de tomar banho todos os dias, né? E muitas pessoas não praticavam, e até hoje não se pratica isso em muitos países, de banho todo dia. O brasileiro que adora tomar um banho de manhã, tarde, noite, dependendo da região, que é muito quente, devido ao nosso clima, né, obviamente, e o clima das regiões da Europa, existe essa diferenciação. Mas também tem muito a ver com esse histórico, né, com essa cultura aí já lá dos tempos da nobreza, século XV e XIV. Então, o banho na época aí, por exemplo, da Rainha Elizabeth, acontecia eventualmente uma vez por ano, o banho com sabonete. E felizmente, com o tempo, este hábito tornou-se mais frequente, embora ainda na França, por exemplo, e outros países, não é tão frequente assim até hoje. No Brasil, temos que até meados de 1780, o sabão era uma das mercadorias importadas da África, através do Porto de Salvador, na Bahia, que era o principal porto de entrada. E comparado com as técnicas atuais de saboaria artesanal e das misturas químicas, fazer sabão naquela época era relativamente simples. Também temos a história aí nos Estados Unidos, né, que eles importavam da Europa, importavam de outros locais o sabonete. E aí, como às vezes era, né, vinha não tão uma quantidade significativa devido à demanda, que começaram a utilizar esse produto e gostar desse produto, então tinha uma demanda maior, e os países então que importavam, né, que exportavam esse material, se obrigaram a aprender a fazer esse produto. Então aí conta-se na história, por exemplo, nos Estados Unidos, começaram os primeiros métodos também de aprendizado do sabão, e é uma arte assim, né, de muita experiência, muita prática, tentativa e erro, digamos assim. Hoje a gente tem umas receitas específicas, né, o pessoal já estudou bastante esse produto, mas ainda assim é algo de tentativa e erro, né? Muitas receitas, se você vai brincar, às vezes pode não sair tão certo o pH, pode precisar colocar mais sobre gordura, refazer o sabão, e por isso que nesse curso a gente fez receitas aí específicas, né, muito testadas para que facilitasse a vida de todos, né, para ninguém perder aí, desperdiçar material caro, né, e de tanta qualidade, de boa qualidade, como são os óleos vegetais e óleos essenciais, ervas e tudo mais, tá? Então, naquela época, fazer sabão era relativamente simples, tal como nas lendas romanas. A sua avó provavelmente fazia sabão, a sua bisavó, a minha avó, a minha mãe fazia sabão. Então, é algo que está na nossa cultura, né? Algo muito forte na nossa cultura. E hoje, assim, vamos colocar nos últimos anos, né? Uns 30, 50 anos, parece que se perdeu bastante. E agora a gente está resgatando novamente essa cultura, né? Entendendo o quanto é favorável à nossa saúde os produtos naturais e não dá tanta preferência aos produtos industrializados. Então, esse curso também simboliza esse resgate a uma cultura tão antiga, né, que é uma arte fazer sabão. E então, antigamente, esse sabão era simples, que misturava gordura animal e vegetal, resultando no que seria o sabão de hoje, tá? A soda era uma mistura, né, das cinzas com os óleos vegetais e gordura animal, que resultava
aí da queima de algumas madeiras específicas. Hoje a gente já consegue comprar a soda mesmo, né, reagida, aí só precisa hidratar ela, reativar ela para poder acontecer a reação química do sabão. O sabão da época costumava ser bem pesado, até que descobriram o uso da gordura vegetal, como a de coco, que produzia um sabão mais refinado e leve, que é o sabão de coco que nós conhecemos bastante hoje. Se você vai no mercado, a maioria não é um sabão 100% de coco, tá? Tem muita mistura. Pouquíssimas marcas oferecem um sabão mesmo tradicional de coco, tá? Porque tem um valor bem mais elevado, obviamente, né? Precisa de uma certa hidratação também. Se você vai utilizar ele para banho, se você vai utilizar para as roupas, o índice, né, de limpeza, digamos assim, precisa ser maior, precisa ser diferente, maior para as roupas e menor para você usar na tua pele, né? Se você utilizar, como eu falei, um sabonete feito com óleo que favorece uma limpeza muito profunda, pode ressecar a pele. Então temos que tomar cuidado com isso. Em consequência do uso da gordura de coco no Brasil, é que se iniciou a plantação de coqueiros. O óleo de palma, utilizado até hoje na saboaria artesanal, também foi importado da África e continuou sendo produzido no Brasil. A partir de 1820, as cidades mais importantes do Brasil já haviam aderido à arte da saboaria e começaram a divulgar os primeiros sabonetes vegetais para comercialização. E a partir desse momento, né, começaram as produções em série, começaram as indústrias brasileiras também de sabonete. E aí foi crescendo e foi se perdendo um pouco dessa tradição dos componentes mais naturais para substituição de componentes sintéticos e dependendo qual deles e a quantidade, pode trazer malefícios ao organismo. Então é isso, um pouco da história do sabonete e nos encontramos daqui a pouco nas próximas aulas. Próxima aula, a diferença entre saboaria natural e saboaria industrial. Até logo!